Ao longo dos séculos, muitas previsões surgiram sobre o destino da humanidade e da fé cristã, mas poucas são tão enigmáticas quanto as de Michel de Nostradamus. Suas profecias foram interpretadas como alertas sobre guerras, desastres e até o fim da igreja. Teria ele realmente previsto eventos que afetariam a comunidade cristã? Ou suas palavras são apenas coincidências moldadas pelo tempo? Hoje, vamos mergulhar nas previsões mais surpreendentes de Nostradamus e descobrir o que pode estar reservado para o futuro da fé cristã. Fique comigo até o final, porque algumas dessas profecias podem te surpreender. Entre suas previsões mais intrigantes, Nostradamus fala de uma era em que a fé cristã seria profundamente abalada. Ele menciona um tempo em que o altar tremerá e os fiéis abandonarão suas crenças. Alguns estudiosos associam isso à grande apostasia mencionada na Bíblia, quando a fé esfriaria e muitos se afastariam da verdade. Mateus 24, 12 e 2 Tessalonicenses 2, 3. Esse declínio pode estar ligado ao crescimento do secularismo, escândalos religiosos ou a uma transformação drástica dentro da própria igreja. Aprofundando-se em suas quadras, Nostradamus fala de um tempo em que os sacerdotes serão perseguidos e a Santa Igreja será violada. Muitos enxergam nessas palavras uma referência às recentes crises de confiança dentro da instituição religiosa, bem como ao avanço de ideologias que tentam remover o cristianismo da cultura ocidental. Em algumas quadras, Nostradamus menciona um grande pastor que surgiria para unir as religiões sob uma única liderança espiritual. Enquanto alguns veem isso como um evento positivo, outros temem que seja um falso messias ou um líder enganador. Na perspectiva cristã, isso poderia ser interpretado como um movimento global de ecumenismo ou até mesmo uma aproximação das profecias sobre o anticristo. A quadra 262 de Nostradamus diz: um líder virá para unir os povos em uma fé comum, mas seu nome não será lembrado com honra. Essa previsão levanta questões sobre o avanço de movimentos interreligiosos e a busca por uma religião global. O próprio livro do Apocalipse alerta sobre um líder que viria com uma falsa paz e enganaria muitos. Apocalipse 13, 11 a 15. Entre as profecias mais sombrias de Nostradamus, há aquelas que falam sobre a destruição de Roma e a queda do Vaticano. Em uma de suas quadras ele escreve: a cidade sagrada será desolada, o grande pastor fugirá, o fogo do céu cairá sobre o templo e a fé será abalada. Muitos estudiosos acreditam que esse trecho se refere a um grande desastre que atingiria a Igreja Católica, forçando o Papa e os líderes religiosos a abandonarem Roma. Essa interpretação se alinha com algumas profecias bíblicas que falam sobre a queda de uma cidade poderosa nos últimos tempos. Apocalipse 17 e 18. Mas o que exatamente poderia causar tal destruição? Alguns acreditam que Nostradamus previu um ataque contra o Vaticano, seja por forças inimigas ou por terrorismo. Nos últimos anos, a crescente instabilidade global e a perseguição religiosa têm aumentado essa possibilidade. Outros interpretam a profecia como um grande terremoto ou uma erupção vulcânica, já que Roma está próxima de zonas sísmicas e do perigoso supervulcão de Campi Flegrei, que, caso entre em erupção, poderia devastar a região. Curiosamente, essa ideia também aparece em visões de santos e místicos ao longo da história. O Padre Pio, um dos mais conhecidos religiosos católicos, teria falado sobre um tempo em que o Vaticano enfrentaria um castigo divino. A irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, também teria alertado sobre uma grande crise na igreja. Mas o que aconteceria depois? Algumas interpretações sugerem que, após a destruição do Vaticano, a sede da igreja seria transferida para outro local, talvez Jerusalém, a cidade onde o cristianismo teve suas origens. Isso reforçaria a crença de que estamos nos aproximando de eventos finais, já que Jerusalém tem um papel central nas profecias do fim dos tempos.
Entre as previsões mais enigmáticas de Nostradamus está a figura de um papa que enfrentaria tempos de grande tribulação. Em uma de suas quadras, ele menciona: na última perseguição da Santa Igreja, o trono será abalado, o pastor derramará lágrimas de sangue, e a cidade das 7 colinas ruirá. Essa profecia se conecta diretamente com a famosa profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo essa profecia, Malaquias teve uma visão de todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Ele listou 112 papas, e o último da lista seria chamado Pedro o Romano, que enfrentaria o colapso da Igreja e testemunharia grandes tribulações antes do juízo final. O mais intrigante é que, de acordo com essa lista, o atual Papa Francisco pode ser o último ou penúltimo pontífice antes da chegada de Pedro, o Romano. Alguns acreditam que Francisco já cumpre o papel do último Papa, pois sua liderança tem sido marcada por crises internas, escândalos e uma crescente divisão dentro da Igreja. Outros acreditam que ainda haverá um sucessor que assumirá essa identidade profética. Mas quem seria esse misterioso Pedro, o Romano? Há várias teorias. Um papa de origem italiana. Muitos acreditam que esse líder poderia ser um futuro papa vindo de Roma, ou alguém que assumisse o nome Pedro em homenagem ao apóstolo Pedro, primeiro líder da Igreja. Um papa exilado. Se o Vaticano for destruído ou a Igreja sofrer perseguições severas, esse último papa poderia liderar os cristãos de um local desconhecido, talvez até mesmo de Jerusalém. Um papa herege. Alguns acreditam que esse último papa pode ser um falso líder que levaria a Igreja ao erro, promovendo mudanças radicais na doutrina. Essa interpretação se encaixa na visão de que ele poderia ser o falso profeta mencionado no Apocalipse, Apocalipse 13, 11 a 17, que auxiliaria o anticristo. A relação entre Nostradamus e a profecia de São Malaquias se torna ainda mais assustadora quando analisamos outras previsões. Nostradamus fala sobre um tempo de grande conflito religioso, onde a Igreja enfrentaria ameaças externas e internas. Ele também menciona um líder que guiaria o povo em tempos difíceis, mas que poderia ser traído ou derrubado antes de cumprir sua missão. Outro ponto curioso é que, nos últimos anos, tem havido rumores sobre o declínio da autoridade papal. O próprio Papa Francisco já mencionou a possibilidade de renunciar, algo que poucos papas fizeram na história. Se isso acontecer, será que estamos presenciando o cumprimento dessas profecias? A ideia de um último papa levanta muitas perguntas. Ele será um mártir que defenderá a fé até o fim? Ou será um líder que ajudará a preparar o caminho para eventos apocalípticos? Seja qual for a resposta, a ligação entre Nostradamus e São Malaquias nos faz refletir sobre o futuro da Igreja e do cristianismo como um todo. Nostradamus fez diversas previsões sobre guerras, desastres naturais, pestes e perseguições religiosas que muitos acreditam estar conectadas ao fim dos tempos descrito na Bíblia. Em suas quadras, ele menciona um período de grande caos antes de uma transformação global. Em um de seus escritos ele diz: fogo e faíscas cairão do céu, a terra tremerá em muitas regiões, e o grande rei da destruição governará, fazendo com que os fiéis sejam perseguidos. Essa passagem lembra os eventos descritos no livro do Apocalipse, onde vemos profecias sobre terremotos, chuvas de fogo e um tempo de grande sofrimento antes da volta de Cristo. Mas quais desses sinais poderiam já estar acontecendo? Nostradamus falou sobre guerras devastadoras e a ascensão de um grande líder que traria destruição ao mundo. Muitos relacionam essa profecia à possibilidade de uma terceira guerra mundial, que já foi tema de várias interpretações. Em uma de suas quadras ele escreve: duas grandes potências entrarão em conflito. O fogo do céu consumirá cidades inteiras e uma grande sombra cobrirá a terra. Isso faz alguns acreditarem que ele previu o uso de armas nucleares, algo que se tornou realidade apenas séculos depois de sua morte. Curiosamente, o Apocalipse fala sobre uma guerra final entre nações,
e menciona fogo e enxofre caindo do céu. Apocalipse 9, 17 a 18, o que muitos interpretam como uma possível referência a armas modernas. Nostradamus também previu catástrofes naturais, incluindo terremotos, inundações e incêndios em grande escala. Algumas de suas profecias dizem: o mar subirá e cobrirá muitas terras, a terra tremerá e os ventos levarão as casas como folhas secas. Nos últimos anos, temos visto um aumento na frequência e intensidade de furacões, tsunamis e terremotos ao redor do mundo. Será que essas mudanças climáticas extremas poderiam estar ligadas às previsões de Nostradamus e aos sinais do fim dos tempos mencionados na Bíblia? Nostradamus também falou sobre uma grande peste que se espalharia pelo mundo, causando desespero e morte. Alguns associam essa previsão a pandemias modernas, como a peste negra no passado ou a Covid-19 nos dias atuais. Em uma de suas quadras, ele escreve: os homens serão forçados a se esconder, o ar será contaminado e a cura será difícil de encontrar. O próprio Apocalipse menciona que no fim dos tempos, a humanidade enfrentaria pragas e doenças devastadoras, algo que Nostradamus parece ter previsto séculos antes. Outro tema recorrente nas profecias de Nostradamus é a perseguição à fé cristã. Ele fala sobre tempos de grande tribulação, onde os fiéis seriam caçados e as igrejas destruídas. Em algumas de suas quadras, ele menciona um líder mundial que enganará muitos e trará sofrimento aos cristãos. Esse personagem é frequentemente associado ao Anticristo, descrito no Apocalipse e em outras profecias bíblicas. Nostradamus não usa esse nome diretamente, mas fala de um falso profeta que se levantará para governar o mundo, algo que se encaixa com a descrição do falso profeta do Apocalipse 13. Uma das previsões mais intrigantes de Nostradamus fala sobre um grande objeto caindo do céu, causando destruição em massa. Ele escreve: o grande fogo cairá do céu, a terra tremerá e a humanidade temerá o dia final. Muitos acreditam que isso pode ser uma referência a um asteroide ou cometa que atingiria a Terra, causando um evento semelhante ao que levou à extinção dos dinossauros. Curiosamente, a Bíblia também menciona uma estrela chamada Absinto, que cairá sobre a Terra e trará destruição. Apocalipse 8, 10 a 11. As profecias de Nostradamus são cercadas de mistério e debate. Alguns acreditam que ele realmente recebeu visões do futuro, enquanto outros dizem que suas palavras são ambíguas e abertas à interpretação. Independentemente da resposta, essas previsões nos fazem refletir sobre o presente e o futuro da fé cristã. Se você quer aprofundar mais nesses temas, recomendo assistir aos vídeos que já fizemos sobre o Anticristo, o Apocalipse e a profecia de São Malaquias. Deixe seu comentário sobre qual dessas profecias você acha mais intrigante e nos vemos no próximo vídeo.